A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro de Samuel e hoje vamos meditar no capítulo 11, versículos 1 até o versículo 4, que nos diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? E enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E, entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Meus queridos, chegamos ao capítulo 11 do segundo livro de Samuel, e aqui nesse texto nós vamos analisar duas questões interessantes na Bíblia. Primeiro, nós vamos analisar a imparcialidade da palavra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, da mesma maneira que na Bíblia nós temos registrado o triunfo das pessoas que serviram a Deus com integridade, com fidelidade, também nós vamos ver o registro dos seus erros, das suas falhas, dos seus fracassos, porque a intenção da Bíblia Sagrada não é mostrar que as pessoas que servem a Deus, elas são homens super capazes de viver uma vida completamente afastada do erro, da falha, mas a Bíblia faz questão de mostrar que homens que viveram vidas fiéis ao Senhor tiveram seus momentos de fracassos, porque nós vamos ver também que a segunda análise que nós fazemos desse capítulo é que Davi, apesar de ter sido um grande homem de Deus, reconhecido biblicamente como um homem segundo o coração de Deus, este era, na verdade, um homem como qualquer outro, pois assim como todos os homens, eu, você, estamos sujeitos ao erro, ao pecado, vivemos nesta carne inclinada para o pecado. Davi também era homem e Davi também estava sofrendo a mesma influência negativa da carnalidade para a inclinação para o pecado. Assim, nós vemos no registro sagrado que Davi, ele como homem, ele erra, ele peca e faz algo que talvez você não faria, que talvez eu não faria, mas com certeza você também já se encontrou em algum momento da sua vida que, mesmo tentando servir a Deus com fidelidade, você terminou fazendo alguma coisa que você tem certeza que desagradou o Senhor e você precisou se consertar com Ele por causa dessa atitude. Assim, nós vemos a imparcialidade da Bíblia. Mostra a palavra de Deus, o livro sagrado, a
o resultado da fidelidade do homem, mas mostra também que o homem é frágil, que ele é pecador. E Deus, ele não confia na fragilidade do homem, mas ele o sustenta enquanto ele estiver na sua direção. Vejamos, aqui o texto mostra que Davi, ele chegou o tempo de ir para a guerra. Ele envia o seu general à guerra, mas ele fica, em Jerusalém. Ele envia o general, envia os soldados e fica em Jerusalém. O que é que há de errado em Davi ficar em Jerusalém? Nada. Ele era o rei de Israel. Mas a Bíblia diz que em uma tarde ele estava ali ocioso, Havia talvez tirado aquele cochilo da tarde, aquilo que muitos chamam de o sono do justo. E depois de se levantar daquele repouso da tarde, ele vai dar uma volta e anda pelo terraço do seu palácio. E de lá, onde tinha uma visão privilegiada, ele vê uma mulher que estava se lavando, tomando banho, aí talvez nas proximidades do seu palácio. E a Bíblia diz então que essa mulher, ela era muito formosa, ela era bonita, ela era bela, e aquilo encantou os seus olhos. E ele procura saber quem era aquela mulher. Então as pessoas que lhe assessoravam lhe diz: olha, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Urias era um dos soldados de Davi, de confiança. Urias era um dos homens que pelejavam pelo exército de Israel, inclusive estava lá na guerra. E a Bíblia diz que Davi manda chamar aquela mulher, mesmo sabendo que ela era uma mulher comprometida, e ele então se deita com aquela mulher. E a Bíblia diz que esse ato de Davi, que já era um pecado, ele se agrava um pouco mais, porque a Bíblia diz que aquela mulher, ela fica gestante por causa daquele ato de Davi. E agora ela dá a conhecer a Davi que ela estava grávida. E o texto vai nos mostrar na sequência que agora Davi manda que enviem o marido daquela mulher de volta da guerra, para que ele pudesse se deitar com aquela mulher, a sua mulher, e assim parecesse que nada tivesse acontecido, que o filho que ela estava gestante era do próprio marido. Mas a Bíblia diz que aquele homem temente a Deus, ele não achava justo ele vir da guerra, se deitar com a sua mulher, enquanto seus companheiros de guerra estavam lá, correndo risco de vida, dormindo no templo. Então ele não dorme com a sua mulher. Davi então, depois de várias tentativas, envia-o de volta, e por ele próprio, ele envia a sua sentença, que era para Joabe, o chefe do seu exército, colocá-lo sobre a frente da peleja, em um lugar onde ele fosse morto, para que ele pudesse resolver aquela situação. Tudo isso eu estou lhe dizendo para mostrar que quando nós cometemos um erro, um pecado na nossa vida, nós ficamos tão cegos que, ao invés de nós buscarmos socorro para a nossa vida, a nossa tendência é agravá-lo ainda mais. Foi o que aconteceu com Davi. Ele cometeu o primeiro erro. Ele olhou para aquela mulher, ele se encantou com a sua beleza. E aí ele vai gerando o pecado na sua vida até que este venha a ser consumado. Quando este venha a ser consumado, ele o agrava ainda mais. Aí você pergunta: mas pastor, Davi não é um homem segundo o coração de Deus? Exatamente, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não é o seu pecado que vai determinar o que é que você é diante do Senhor. Mas então, o que é que vai determinar o que eu sou diante do Senhor? Isto é o que nós vamos ver nas nossas próximas reflexões. E eu espero você. Deus abençoe pela sua companhia. Obrigado por estar conosco e continue nos acompanhando. Até a próxima.